Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Cosan S.A. sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Felipe Casale, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma teleconferência de resultados da Cosan S.A. Depois de meses bem difíceis desde o início da pandemia, os números do terceiro trimestre mostraram boa tendência de retomada da economia. Com a recuperação gradual das atividades, à medida que o isolamento social foi sendo flexibilizado, vimos também uma aceleração da demanda por combustíveis, lubrificantes e gás natural. No slide 3, trazemos novamente alguns dados macroeconômicos que se relacionam diretamente com os nossos negócios, onde essa tendência fica bem evidente. Logo no começo da crise, fomos ágeis para nos adaptar ao novo cenário. E mais do que isso, nos preparamos para a retomada da economia, portanto, prontos para capturar as oportunidades de mercado. Nossos times estiveram focados na execução e geração de valor, resultando na expansão do EBITDA ajustado consolidado, tanto na comparação anual quanto na trimestral, demonstrando mais uma vez a robustez do nosso portfólio de negócios. A pandemia segue afetando a vida das pessoas e das empresas e permanecemos atentos às incertezas impostas por novas ondas de contágio ao redor do mundo. Em qualquer cenário, nós vamos continuar priorizando a saúde e segurança dos nossos times, garantindo a eficiência e sustentabilidade das nossas operações. Como vocês podem ver no slide 4, além da expansão de EBITDA, que eu já comentei, nós tivemos também um lucro líquido robusto no período, ainda que afetado por efeitos não recorrentes. Aqui eu queria destacar também como foi a evolução do EBITDA acumulado de 2020 versus os 9 meses acumulados de 2019. Boa parte das variações negativas estão nos business que mais sentiram os impactos da crise no tri passado e que já estão apontando para um nível mais próximo do normalizado neste segundo semestre do ano. E essa tendência deve se manter até o encerramento de 2020. Vamos para o próximo slide para apresentarmos os resultados dos negócios, começando pela raiz em combustíveis. E aí, começando com o Brasil, do lado esquerdo do slide, a demanda por combustíveis ao longo desse trimestre comprovou a recuperação que já se desenhava lá no final do segundo trimestre de 2020. A flexibilização das medidas de isolamento social e o reaquecimento da economia foram os principais fatores para a recomposição gradual das vendas no período. O destaque segue sendo a forte demanda por diesel, que cresceu tanto na comparação anual quanto na sequencial. Aqui o segmento com maior contribuição segue sendo o agronegócio, bem como a retomada da produção industrial. No ciclo Otto, apesar da já esperada melhora sequencial, as vendas seguem afetadas pelo menor consumo durante a pandemia, quando se compara com o mesmo período do ano passado. No segmento aviação, a recuperação de fato será mais lenta, como vemos na evolução sequencial. Com isso, o EBITDA ajustado foi de 611 milhões de reais no trimestre, revertendo a queda do tri passado e refletindo a expansão do volume vendido, a melhoria da eficiência operacional e os ganhos oriundos da nossa estratégia de suprimentos. Observamos uma nítida melhora no ambiente de negócios e, consequentemente, na rentabilidade. Insisto em lembrar o que dissemos no call passado. Um cenário com volatilidade, mas sem aquelas oscilações bruscas dos preços de combustíveis, combinado com a demanda próxima da normalidade, nos traz de volta para níveis de retorno pré-pandemia. Na comparação com o mesmo período do ano passado, além do menor volume vendido, tem 3 pontos importantes que eu queria destacar aqui. Primeiro, nós deixamos de consolidar os resultados do segmento conveniência após a formação da JV com a FEMSA, o Grupo Nós. A gente passou a ter 50% deste segmento, que é o que entra no EBITDA via equivalência patrimonial. A menor contribuição do segmento de aviação, afetada pela redução da malha aérea, e o nosso foco numa gestão eficiente do risco de crédito neste segmento também contribuiu para esse impacto na comparação com o ano passado. E por último, nós temos os custos relacionados ao RenovaBio, que nesse trimestre impactou em 25 milhões de reais o resultado. Os investimentos no trimestre totalizaram 173 milhões de reais,
e apesar dessa redução, o pace de renovação e conversão de postos segue firme para o ano. Antes de passar para as operações da Argentina, eu queria trazer uma atualização sobre duas importantes frentes das operações aqui no Brasil. Primeiro, sobre o Grupo Nós, a JV, no segmento de conveniência e proximidade. Após um período intenso de desenvolvimento e planejamento, nós vamos inaugurar ainda esse ano as primeiras lojas próprias com a marca OXXO, enquanto seguimos abrindo lojas Shell Select em postos, prioritariamente no modelo de franquias. Já neste primeiro ano de operação, o plano é crescer em torno de 10% o número de lojas, encerrando o ano safra com mais de 1.100 lojas. Ainda em 2020, iremos inaugurar também o primeiro centro de distribuição, que está localizado aqui no interior do estado de São Paulo. A segunda frente é o Shell Box. Na última vez que falamos com vocês sobre essa plataforma de relacionamento com o cliente da Raízen, foi em março desse ano no nosso Cosan Day. E eu lembro que apresentamos um número de transações de 600 mil por mês. De lá para cá, esse número mais que dobrou e já passamos de 1,5 milhão de transações por mês, com alta frequência de uso individual, com ticket médio maior e fidelidade ao consumo de V-Power. Vamos agora para a Raízen Argentina, que está no lado direito do slide, lembrando que os resultados estão em dólar americano, que é a moeda funcional dessa operação. Assim como no Brasil, a demanda por combustíveis também mostrou forte recuperação na comparação com o segundo trimestre do ano passado, aliás, segundo trimestre deste ano, apesar da prorrogação do lockdown pelo governo argentino. O EBITDA ajustado da Raízen Argentina atingiu 56 milhões de dólares, revertendo a perda do trimestre anterior. Além do aumento da demanda, o menor custo unitário dos insumos e produtos vendidos e a recomposição gradual dos preços de venda contribuíram para o melhor resultado. Os investimentos no trimestre totalizaram 10 milhões de dólares, redução em linha com a racionalização dos aportes dos investimentos nesse período. Passando para o próximo slide, vamos falar dos resultados da Raízen Energia. O segundo trimestre da safra 2020-21 foi marcado pela aceleração da moagem e pela expansão da produtividade agrícola em função do clima mais seco e dos investimentos que temos feitos nos últimos anos. O mix segue voltado para a maximização do açúcar, atingindo 54% da produção, um claro reflexo da maior rentabilidade do produto na comparação com o etanol. E aqui eu vou passar pelos principais produtos comercializados, começando com o açúcar. O volume próprio vendido foi quase o dobro na comparação com o ano anterior, em linha com a estratégia de comercialização para essa safra, que terá mais equilíbrio, terá um maior equilíbrio das vendas entre os últimos trimestres. Desde o início da safra, temos aumentado a operação de originação de açúcar de terceiros, usando nossa expertise e infraestrutura para capturar maior valor na cadeia, seja com os volumes próprios ou com os volumes de terceiros. O preço de venda foi 22% melhor, em linha com os hedges contratados para o ano. Indo para o etanol, o volume próprio de vendas foi 14% inferior ao mesmo período do ano passado, em razão da menor produção do biocombustível e da estratégia de vendas para essa safra. O preço subiu 5% comparado ao 3T19, explicado pelo maior volume exportado e pela estratégia de proteção econômica sobre as vendas de etanol. Passando para a energia elétrica, o volume próprio vendido de energia ficou em linha com o mesmo trimestre do ano passado. E os preços médios foram 6% superiores ao 3T19, ajustados aí pelos contratos, ajustados por inflação. Sobre o hedge do açúcar, como já dissemos no call anterior, o ganho de competitividade do açúcar brasileiro com a desvalorização do real tem gerado excelentes oportunidades. O preço em reais tem batido as máximas históricas, incentivando a aceleração das proteções com retornos crescentes para os próximos anos. Indo para os números, para a safra atual, a Raízen já está 100% do açúcar a ser exportado protegido, a um preço médio de 62 centavos de reais por libra-peso. Isso é mais de 10% acima do preço médio da safra passada. Para a safra 21-22, protegemos pouco mais de 70% do açúcar, com preço médio de 65 centavos de real por libra-peso. Já para a safra 22-23, nós começamos a travar um pedaço dos volumes e o preço está próximo dos 74 centavos de real por libra-peso.
Falando agora do resultado, com a aceleração das vendas de açúcar com melhores preços de todos os produtos e a captura de eficiência em custos decorrente da maior produtividade agrícola, a Raízen Energia entregou um EBITDA ajustado de R$ 974 milhões, expansão de 15%. Seguimos construindo estoques de açúcar e etanol para venda nos 2 últimos trimestres da safra, em linha com a estratégia de comercialização que foi desenhada para esta safra, aproveitando os melhores preços e retorno nesses períodos. Para finalizar, os resultados da Raízen Energia, os investimentos totalizaram R$ 422 milhões no TRI, uma redução em razão do maior aporte em projetos no período comparativo, mas em linha com o esperado para o ano. Vamos para o próximo slide, falando de gás natural. Antes de entrar nos destaques do trimestre, queria falar brevemente sobre a nossa decisão de suspender o IPO da Compass Gás e Energia. Do momento em que lançamos a operação, as condições de mercado se deterioraram substancialmente e, consistente com a nossa disciplina financeira, nós optamos por não seguir com a precificação naquela janela e deixaremos essa decisão para outra oportunidade. Dito isso, queria reforçar que nada muda em relação ao plano de negócios da Compass. E em linha com esse plano, nós anunciamos em outubro que a companhia enviou uma proposta para a aquisição de 51% do capital social da Gaspetro no âmbito do programa de desinvestimento da Petrobras. O processo ocorre em confidencialidade, portanto, já adianto aqui que não poderemos discutir premissas e detalhes da nossa proposta. Passemos agora para os números do trimestre. O EBITDA ajustado foi de R$ 646 milhões no período, em linha com o 3T19. Com relação ao segundo trimestre desse ano, o EBITDA da Compass cresceu 36%, alavancado pela recuperação dos volumes de gás natural distribuído. Vamos então aos destaques da Comgás, que é o principal ativo operacional. As vendas de gás no trimestre cresceram de forma relevante na comparação com o tri passado, e retornaram para patamares bem próximos do pré-crise. O segmento que mais contribuiu para a recuperação do volume foi o industrial, em linha com a retomada gradual da atividade produtiva no estado. O comércio também está gradualmente retomando o consumo, mas em ritmo um pouco mais lento, já que parte dos clientes ainda possui restrições para operar, por exemplo, hotéis e restaurantes. No segmento residencial, ele segue expandindo em linha com as adições à nossa base de clientes. Dessa forma, o EBITDA da Comgás foi substancialmente superior ao segundo trimestre de 20 e, comparado ao ano passado, teve leve queda, explicado pela menor demanda nos segmentos ainda afetados pela pandemia. A eficiência na gestão das despesas e o reajuste das margens pela inflação em maio desse ano suportaram uma boa performance da Comgás. Com relação ao CAPEX, seguimos investindo conforme o plano regulatório e desembolsamos R$ 258 milhões nesse trimestre. Vamos para o próximo slide, começando pelo lado esquerdo com a Moove. Assim como aconteceu com combustíveis e gás natural, a demanda por lubrificantes teve forte recuperação no terceiro trimestre, em todos os países que operamos. E cabe lembrar que, historicamente, o terceiro trimestre apresenta bons volumes, seguindo a sazonalidade da indústria. E no caso de lubrificantes, uma parte da demanda que não aconteceu no segundo trimestre de 2020, em razão da pandemia, se deslocou para o terceiro trimestre do ano. Com isso, a Moove registrou o EBITDA recorde de R$ 178 milhões, fruto da gestão estratégica de vendas e do portfólio de produtos, que permitiu a captura de oportunidades, principalmente nas operações do Brasil. A melhora dos indicadores operacionais reflete a eficiência operacional com escala, gestão de despesas e eficiência no suprimento. Passando agora para o lado direito do slide, com o corporativo da Cosan, as despesas ajustadas no terceiro trimestre totalizaram 46 milhões, patamar semelhante ao mesmo período comparativo. Já as outras despesas totalizaram 20 milhões nesse trimestre. Seguindo a apresentação, vamos para o slide 9, passar pelos principais indicadores financeiros do resultado consolidado. A dívida bruta pro forma retraiu em 2% no trimestre, explicada pela redução do endividamento da Raízen.
Indo para o fluxo de caixa, tivemos alguns impactos pontuais e eu vou detalhar os principais em cada uma das linhas a seguir. O fluxo de caixa operacional foi sazonalmente afetado pela construção dos estoques de açúcar e etanol na Raízen Energia. No fluxo de investimentos, houve um dispêndio de 290 milhões de reais na Cosan para participação no follow-on da Rumo. E já na linha de financiamento, a Raízen amortizou um maior valor em dívidas, compensando a captação realizada no segundo trimestre de 2020. Como consequência desses efeitos e do menor EBITDA dos últimos 12 meses, a alavancagem pro forma subiu para 2,7 vezes dívida líquida EBITDA. À medida que a companhia vai retomando os níveis recorrentes de resultados, a tendência é que esse número volte para o patamar histórico entre 2 vezes a 2,5 vezes dívida líquida EBITDA, especialmente pela aceleração das vendas da Raízen Energia nos próximos meses. Antes de encerrar a apresentação, eu queria trazer uma atualização da nossa jornada ESG. Nesse trimestre, demos mais um passo importante no nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. Assinamos o Pacto Global da ONU, responsável por engajar a comunidade empresarial na adoção de valores ligados aos direitos humanos, meio ambiente, relações de trabalho e combate à corrupção. Na nossa visão, participar dessa iniciativa é fundamental não só para reafirmar nosso engajamento com todos os nossos stakeholders, mas também para trocarmos conhecimento e aprendizados valiosos com os outros signatários. Sobre a divulgação de indicadores ESG, pelo segundo ano consecutivo, nós respondemos aos questionários do CDP e do ISE, e além disso do Índice de Diversidade da Bloomberg. Participar ativamente nessas frentes é fundamental para darmos transparência sobre as contribuições dos nossos negócios e iniciativas do grupo. Nós inauguramos no mês passado a primeira planta de biogás da Raízen, a maior com produção de gás, de derivados da cana-de-açúcar do mundo. Esse movimento reforça o pioneirismo do grupo no desenvolvimento do setor e consolida o posicionamento como uma empresa integrada de energia e que investe em inovação para garantir a sustentabilidade de seus negócios a longo prazo. Antes de encerrar, sobre o processo de reorganização societária que anunciamos em julho deste ano, queria dizer aqui que seguimos na fase de avaliação das companhias e negociação das relações de troca pelos comitês independentes e está dentro do cronograma previsto para essa operação. Com isso eu encerro a apresentação e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Vale lembrar que esta sessão será realizada em inglês com tradução simultânea para o português. É possível fazer sua pergunta nos 2 idiomas. Caso haja alguma pergunta, por favor digite *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por gentileza, solicitamos a todos que sejam feitas no máximo 2 perguntas por pessoa. Por favor, aguardem. A primeira pergunta é do Sr. Gabriel Barras. Olá, Felipe. Olá, João. Muito obrigado por responderem as perguntas. Eu tenho 2. A primeira é sobre a Compass. Vocês mencionaram durante a apresentação que a empresa fez uma oferta de compra de 51% da Gaspetro. E ouvimos notícias que a Mitsui está avaliando vender a sua participação na Gaspetro. Então, minha pergunta é: quais seriam os impactos em potencial dessa venda potencial dos 49% da Mitsui? Isso altera a estratégia da empresa com relação à Gaspetro? A segunda é sobre a Raízen Combustíveis. Avaliando os números sobre postos no terceiro trimestre, houve uma redução de 30 postos comparado com o trimestre anterior. E pensando nos investimentos, qual é a estratégia da empresa daqui para frente no médio prazo? E se pudessem falar um pouco mais sobre a estratégia da empresa com relação às aquisições e como isso se encaixa no business de downstream da empresa no Brasil? Tem uma pergunta rápida sobre a Raízen Energia também, por favor. A empresa
tem um bom nível de hedging para essa safra e para a próxima, mas os preços subiram um pouco após o final do segundo trimestre do ano safra. Vocês poderiam nos passar uma atualização se vocês aceleraram a posição de hedging para a safra de 2021, 2022 e 2022 e 2023? Isso seria muito útil. Essas são minhas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada por sua pergunta, Gabriel. Vou tentar responder a todas. Começando com a primeira pergunta, sobre a Compass, nós estamos nos concentrando na participação da Petrobras, que é o que anunciamos, e nos 51% que anunciamos na proposta que foi enviada para a Petrobras. Não existe nenhuma decisão com relação a nenhuma outra movimentação além dessa. Com relação à segunda pergunta, sobre os postos e o aumento no número de postos, nós estamos avaliando o crescimento do volume, porque tem diferentes números que os players anunciaram. Então, avaliem o crescimento de volume. E aqui, nós tivemos um ano muito bom, apesar de que no segundo trimestre tivemos desafios em termos de finalização de alguns contratos, mas estamos em linha para entregar esse ano o 1 bilhão de litros que temos trazido para a nossa rede historicamente. Sempre se concentrando na qualidade dos ativos, localização. É sempre assim que vamos fazer a avaliação para trazer novos postos para a nossa rede. Com relação ao hedging, acho que foi a sua última pergunta, né? Nós avançamos, já estamos bem protegidos essa safra. Como vocês viram, para a próxima safra, 2021, 2022, já protegemos mais ou menos 70% a 56 centavos de reais e o ano safra 22 e 23 temos um pouco menos desse açúcar que será exportado nesse ano safra protegido a um valor altíssimo, 74 centavos de reais por libra peso. Para nós, o hedging é um retorno, não estamos especulando. Então, essa é a nossa posição com relação à estratégia de hedging. Ok. Muito obrigado, Felipe. A próxima pergunta é do senhor André do Itaú. Olá, Felipe. Muito obrigado por responder minhas perguntas. Tenho duas perguntas. A primeira é sobre o RenovaBio. O programa foi implementado no final do terceiro trimestre, então deveremos ter novos preços. E aí, quando olhamos os números e a precificação, não temos visto um repasse. Você acha que existe uma chance de que as distribuidoras recebam parte desses custos ou teremos o repasse total para os clientes? Vou fazer essa pergunta primeiro, depois faria a segunda. Obrigado. Obrigado pela pergunta, André. Deixa-me explorar um pouquinho a nossa visão com relação ao programa RenovaBio, sem entrar diretamente no assunto de precificação. Então, primeiro é importante comemorar que o programa está em funcionamento, é algo que o Brasil criou, existe uma meta, um teto para cada empresa de distribuição. O programa tem um sistema com regulação do mercado, não precisamos da interferência do governo para incentivar o consumo de biocombustíveis.
considerando a depreciação de preço, todo mundo precisa estar feliz com essa criação do Brasil, como eu disse. O que eu gostaria de dizer aqui é que, basicamente, o programa tem uma diferenciação e essa é a nossa visão. Então, estamos comemorando que o programa está em andamento e agora ele deverá amadurecer. Muito obrigada, perfeito. A minha segunda pergunta, Felipe, é sobre a Compass. Você poderia falar um pouco com relação ao regas em São Paulo e o que acontecerá depois que tivermos a construção de fato? E com relação ao mercado, como estão os novos contratos? E teremos segundos títulos sendo negociados quando tivermos a comercialização? Como essas negociações estão evoluindo? Muito obrigado. André, muito obrigado mais uma vez. Com relação à licença do terminal, nós já temos a licença de instalação, estamos trabalhando nos termos contratuais para iniciar a construção do terminal. Então, em breve, no futuro próximo, provavelmente iniciaremos essa construção. Com relação à Compass comercializadora, uma coisa importante é separar a Compass Trading, os contratos da Compass Trading. Então, nós estamos criando uma carteira dos contratos de fornecimento para os clientes atendidos por contrato e fornecedores e acesso à infraestrutura. Não há nenhuma atualização com relação aos contratos nesse momento, mas nós vamos informá-los, vamos divulgar isso assim que tivermos os contratos assinados. Faremos os anúncios para vocês. Perfeito, muito obrigado, Felipe. A próxima pergunta é do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Oi, Felipe. Olá a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Tenho 3 perguntas. Primeira, Felipe, você poderia falar um pouquinho mais sobre a reorganização societária? Você mencionou na apresentação que está tudo indo de acordo com o planejado. Como o plano original tinha uma meta bastante ampla com relação à conclusão da reorganização, você poderia nos passar uma ideia mais precisa dos próximos passos e quando essa conclusão da reorganização irá acontecer? A segunda é sobre a disponibilidade de cana-de-açúcar. Nós vimos uma seca considerável que acabou afetando o centro-sul do Brasil esse ano, o que possivelmente explica por que a moagem foi tão forte. Vocês têm alguma ideia se isso vai afetar a disponibilidade da cana-de-açúcar para a raiz e energia no próximo ano safra ou não? Ou talvez seja cedo demais para dizer, mas se você pudesse falar um pouquinho com relação à qualidade da cana-de-açúcar que vocês esperam colher daqui para frente, seria interessante. E a terceira pergunta é sobre os postos. Só adicionando a primeira pergunta que você respondeu com relação aos postos. Você poderia nos dizer quantas unidades foram adicionadas em comparação com quantas foram perdidas nesse TRI? Seria interessante ouvir a respeito disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago, pelas perguntas. Com relação à reorganização, atualmente estamos numa fase, porque nós fizemos o anúncio em julho, né? Depois disso, formamos os comitês independentes e agora estamos na fase de esperar que os comitês independentes definam as relações de troca, aliás, negociem as relações de troca após fazerem as avaliações das empresas. Então, estamos nessa fase e a qualquer momento eles vão nos informar quais são as relações de troca e aí
faremos a divulgação para o mercado do fato relevante. E depois disso, vamos convocar uma Assembleia Geral para votar nessas relações de troca. Então, é aí que estamos. Com relação à disponibilidade de cana-de-açúcar, boa pergunta, porque ainda é um pouco cedo para ter uma ideia clara com relação à próxima safra, porque esse clima tão seco acabou afetando o desenvolvimento da cana-de-açúcar no início da safra, mas o momento crucial para sabermos como será a disponibilidade de cana no ano que vem é a partir de dezembro até março. Precisamos da precipitação correta para termos uma ideia melhor de qual será a situação da disponibilidade de cana em 2021, 2022, nesse ano safra. Quanto aos postos, eu vou ter que te passar isso depois, eu não tenho os números aqui, mas eu vou ver. O que eu posso te dizer é com relação aos volumes. Nós estamos concentrados em trazer novamente mais ou menos 1 bilhão de litros de combustíveis em termos de demanda raiz em combustíveis em 2020. Obrigado. Só mais uma pergunta com relação à disponibilidade de cana-de-açúcar. Isso modifica de alguma forma? Se nós pensarmos no guidance que vocês divulgaram, eu sei que o guidance não se aplica mais, mas pensando no guidance que vocês divulgaram para o ano safra 2020-21, eu acho que era 2 bilhões e 85 milhões ou 3 bilhões, mais ou menos. Vai haver alguma diferença, pensando no final dessa safra e também em como serão os investimentos, o CAPEX? Isso está modificando a sua renovação em termos de cana-de-açúcar até determinado ponto ou não? Tiago, nós estamos numa jornada de investimentos, como vocês sabem, para melhorar a nossa produtividade agrícola. Isso é o que fazia parte daquele guidance. Como eu disse no último trimestre, a raiz em energia foi muito menos afetada pela pandemia, tá certo? Então, provavelmente as premissas que nós tínhamos para esse número serão preservadas, se ainda tivéssemos o guidance. Isso se aplica aos investimentos, então não há nenhuma ideia de mudar o nível de investimentos com relação à produtividade agrícola para melhorá-la. Provavelmente vamos manter o ritmo e provavelmente estamos vendo aí uma nova fase de produtividade agrícola. É claro, dependendo das condições climáticas, porque, como você sabe, isso também afeta a produtividade agrícola. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Gostaríamos de lembrar a todos que, por favor, façam apenas 2 perguntas por pessoa. A próxima pergunta é do Sr. Guilherme Palhares, do Bank of America. Olá, Felipe, muito obrigado por responder minha pergunta. Falando também sobre a raiz em energia, em setembro, ouvimos que a empresa estava discutindo uma possível aquisição de um player na mesma divisão de negócios. Você poderia nos passar uma atualização com relação ao crescimento nesse segmento, em termos dos negócios da raiz em energia? Esse crescimento vai ser orgânico ou não? Você poderia nos passar algumas informações com relação a essa transação? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta, Guilherme. Nós confirmamos em setembro que estávamos em discussões com relação a essa possível transação. E, se essa transação acontecer, uma coisa que deve ser levada em consideração é que isso vai entrar na nossa
estratégia de renováveis na raiz em energia. Mas, sem dúvida, a disciplina de capital é crucial em qualquer transação que fazemos, e essa não é diferente. Estamos agora na fase de discussões, ainda não há nenhum tipo de definição com relação a uma possível conclusão dessa transação. Qualquer movimento relevante ou segmento desse fato relevante será anunciado formalmente ao mercado através dos canais normais. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta é do senhor Regis Cardoso, do Credit Suisse. Olá, Felipe. Muito obrigado por responder as perguntas. Eu tenho duas. Você poderia comentar sobre o impacto dos ganhos de estoque e as margens que tiveram esse trimestre na raiz em combustíveis? E também, eu sei que esses inventários tiveram um papel importante na Argentina. Gostaria de ouvir sobre o Brasil. Se puder falar um pouco sobre a Argentina, também seria ótimo. E a segunda pergunta é sobre as diversas iniciativas que vocês estão implementando. Eu queria saber como cada uma delas progrediu, principalmente o terminal de GNL, as usinas hidrelétricas, o contrato com o Debendi, as iniciativas da Compass, mais especificamente. Acho que vocês também têm algumas iniciativas na Raízen. Por exemplo, a negociação em potencial com a Bioces, projetos de etanol de segunda geração. Você poderia comentar sobre esses projetos futuros, por favor? Obrigado pelas perguntas, Regis. Estava só anotando aqui. Com relação às margens na raiz em combustíveis, começando pelo Brasil, sem subdividir os ganhos de margem das estratégias de fornecimento e comercialização, ganhos de inventário, importações, o que eu posso te dizer é que nós tivemos ganhos de inventário, mas a recuperação de preço nesse trimestre foi bem diferente da queda de preço que enfrentamos no segundo trimestre, como você sabe. Então, isso dito, o tamanho dos ganhos de inventário no terceiro trimestre de 2020 ficou em linha com os níveis históricos, mas abaixo em comparação com a perda que reconhecemos no trimestre anterior. E é isso que eu posso falar com relação ao Brasil. Um comentário rápido sobre margens. É sempre importante, quando analisamos as margens desse setor, fazer o ajuste de acordo com a carteira de cada player. Então, por exemplo, a aviação não está contribuindo como normalmente com os nossos resultados. As lojas de conveniência, por exemplo, no nosso caso também, não está sendo consolidada em dois, após a joint venture com a FEMSA. Então, esse lucro líquido é reconhecido através da linha de equivalência patrimonial. E nós estamos num estágio diferente também. Só para te dar uma referência nesse negócio, o número de lojas de conveniências contribuíram com R$ 5,00 por metro cúbico as nossas margens no terceiro trimestre do ano passado, de 2019. Outra coisa importante são as normas contábeis. IFRS 16, que nós continuamos a divulgar e fazendo o ajuste do EBITDA. A melhor forma de comparar os resultados era esse número, provavelmente vai voltar, mas é o EBIT por metro cúbico, ou o ROIC. Essas duas métricas provavelmente são as melhores para analisar as nossas margens e também elas devem ser utilizadas para fazer a comparação com outros players. Passando à Argentina, um comentário rápido com relação aos resultados. O trimestre foi melhor, pensando nos volumes que observamos, e também o aumento gradual dos preços de venda ajudaram a impulsionar o EBITDA, apesar das perdas que tivemos
no trimestre anterior. O desafio é chegar aos preços internacionais de pareamento, e é isso que devemos nos concentrar até o final do ano e no ano que vem na Raízen Argentina. Com relação aos investimentos e as perspectivas para o negócio, comentamos um pouquinho a respeito da Compass, a comercialização, também comentamos sobre o fato que a nossa proposta de aquisição da Gaspetro ainda está de pé e essa é a nossa posição. Já passei uma atualização sobre isso. E para responder a segunda pergunta, com relação à iniciativa do lado de renováveis, temos uma agenda bastante considerável para a Raízen, que inclui não só o etanol de segunda geração, que, aliás, temos a primeira planta que vai ser lançada até a sua capacidade. Acabamos de inaugurar a nossa planta de biogás, que é muito importante para a nossa agenda de ESG. Ou seja, é uma agenda de renováveis bastante grande que estaremos seguindo na Raízen Energia. Temos muito boas perspectivas com relação a esses investimentos e essa agenda para o nosso futuro próximo. Tá ótimo. Muito obrigado, Felipe. A próxima pergunta é do senhor Christian Audi, do Santander. Muito obrigado. Olá, Felipe. Tenho duas perguntas, uma sobre distribuição de combustíveis e a outra sobre a alavancagem. Com relação à distribuição de combustíveis, Felipe, como você mencionou, entre ganhos de inventário e os ajustes, às vezes é difícil entender qual é o EBITDA recorrente por metro cúbico ou EBIT por metro cúbico, em termos de margem, pensando na distribuição de combustível no Brasil. Então, pensando nesses 3 trimestres, por exemplo, se removermos todos esses itens pontuais, não recorrentes, qual seria a margem de EBITDA por metro cúbico para esse trimestre? E quais são os principais drivers, na sua opinião, que poderiam te ajudar a melhorar essa margem entrando no próximo ano? E a segunda pergunta é com relação à alavancagem. Você poderia detalhar um pouco melhor? Você disse que chegaram a 2,7 vezes e que o objetivo é cair para 2, 2,5. Dívida líquida EBITDA. Isso será uma meta para o final desse ano ou para o ano que vem? Você poderia falar um pouco com relação à expectativa de timing? Obrigado, Christian, pela pergunta. Tivemos um ano muito volátil com relação a preços de combustível, volatilidade, a demanda. Tudo isso dificultou para vocês verem qual seria o resultado em termos de margens e de recorrentes. O que eu posso dizer é que o segundo semestre de 2020 foi semelhante ao nosso planejamento pré-pandemia. É difícil prever por causa das incertezas da pandemia ainda, mas provavelmente o quarto trimestre será bastante semelhante ao terceiro trimestre, e eu acho que a principal premissa aqui, a boa notícia, é que o ambiente de negócios melhorou, os players formais voltaram a níveis históricos, e é claro que sempre temos que manter
nos manter alertas com relação à informalidade, que é um dos principais obstáculos desse setor. Uma coisa importante é que a Raizen aumentou sua consistência, teve um desempenho sólido, combinando crescimento e lucratividade. Então, eu acho que é isso que vocês devem ter em mente quando pensam no desempenho da Raizen combustíveis daqui para frente. Com relação à alavancagem, chegamos a 2,7 vezes na dívida líquida EBITDA nesse trimestre, e um dos motivos que eu mencionei foi a dinâmica da Raizen Energia, nossa entidade de açúcar e etanol, que está na fase de construir inventários de estoques, temos altos níveis de estoques no momento, que serão vendidos ao longo dos próximos 2 trimestres, até o final do ano safra, que é março de 2021. Então, devemos esperar, eu não quero dar uma data, mas até março de 2021, deveremos estar muito mais próximos dos níveis em que estamos agora. Ótimo, ajudou muito. E, Felipe, voltando ao primeiro comentário que você fez, quais são as principais ferramentas que vocês têm disponíveis para continuarem a melhorar essa margem em termos de combustíveis no Brasil? São redução de vendas, gastos administrativos ou crescimento? Porque vocês já são tão eficientes, eu estou me perguntando o que mais vocês podem fazer para melhorar as margens, na sua opinião. Olha, para ser sincero, Christian, eu acho que a Raizen fez a lição de casa em termos de infraestrutura, em termos de ter uma estratégia de suprimento e comercialização, de precificação. É claro que sempre há um trabalho a ser feito, mas voltamos aos níveis históricos de retorno e resultados robustos, inclusive, e eu acho que existem aqui algumas vias de oportunidade com base não só na estratégia de oferta e comercialização, que é algo que nos ajudou durante muitos anos, mas também as outras receitas, como as lojas de conveniência, como eu já enfatizei durante a minha apresentação. Essa é uma outra parte positiva das oportunidades esse ano. E a outra, agora, comparando com o segundo trimestre e o terceiro, é o segmento da aviação, que está sofrendo muito, assim como todo o setor da aviação. Se isso retomar, é claro que nós poderemos capturar mais oportunidades nesse segmento também e possivelmente voltar aos níveis de lucratividade que tínhamos no setor de aviação historicamente. Ok, muito obrigado, Felipe. A próxima pergunta é do senhor Alejandro Demies, do Now Secure. Olá, bom dia, senhores. Muito obrigado por responderem minhas perguntas. Vocês mencionaram os níveis de alavancagem e vocês disseram também que estão indo atrás da aquisição da Gaspetro, também estão participando de concorrência da refinaria da Petrobras, ainda tem os projetos da Comgás, Renovabil. Então, como conciliar as duas coisas? Se todos esses projetos se realizarem, como vocês pretendem reduzir o nível de alavancagem? Muito obrigado, Alejandro, pela pergunta. Que bom falar com você. Cada linha de negócio, cada empresa tem a sua estrutura de capital própria e as suas próprias formas de financiar os investimentos, de ter acesso a mercados e assim por diante. Então, você precisa avaliar cada linha de negócios
independentemente, em termos de como elas vão financiar seus projetos, seus investimentos. Existe a possibilidade de acessar o mercado. Por exemplo, tivemos as tentativas de IPO de uma das nossas entidades no trimestre passado. Poderemos voltar a isso numa janela futura de oportunidade e também acessar o mercado de capitais, que é algo que a empresa faz com certa consistência. Essa é uma outra forma de fazer isso, assim como a geração de caixa de cada uma das operações, que sempre ajuda em termos de financiamento de novos investimentos. Quando você diz acessar o mercado de capitais, vocês estão falando do mercado de capitais de equity? Os dois, na verdade. Já acessamos ambos no passado e provavelmente acessaremos ambos no futuro, mas é claro que não tem um cronograma, nada definido. Essas discussões são feitas internamente para tomarmos cada decisão. Só um comentário rápido com relação à primeira pergunta. Você mencionou o RenovaBio. Isso não necessariamente afeta a alavancagem, certo? É um impacto só no P&L. Isso não deve aumentar a alavancagem, por assim dizer. Ok, ficou claro. Mas mesmo assim, tem muitas coisas que vocês ainda têm que investir, comprar. Sim, só mais uma coisa. Esse nível de 2,5 dívida líquida e EBITDA é o que você deve considerar para o longo prazo. É claro que podemos ir além disso, assim como estamos agora, mas isso é algo temporário. Então devemos voltar ao nível de 2,5 vezes. Ok, ajudou muito. Muito obrigado. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Gostaríamos de lembrar a todos de fazerem apenas 2 perguntas, por favor. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Já que não temos mais perguntas, gostaria de dar a palavra ao senhor Felipe Casali para os seus últimos comentários. Por favor, senhor Felipe Casali. Muito obrigado a todos por participarem do call. Espero que estejam todos seguros e que tenham um bom final de ano. Muito obrigado. Obrigada. Com isso, concluímos a sessão de perguntas e respostas.